Este episódio chega até você com apoio da Yellow, a seguradora com soluções empresariais para frotas, equipamentos, cargas, imóveis, riscos de engenharia, responsabilidade civil e pessoas. Um portfólio completo para proteger o que mantém sua empresa em movimento. Acesse o link na descrição do programa ou fale com seu corretor para saber mais. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje o tema do nosso podcast é como formar líderes na sua empresa. E eu vou receber aqui hoje o especialista em gestão de pessoas, Luiz Wabo Júnior, fundador da Wabo 23 Educação. E ele vai vir aqui no Café com ADM, daqui a pouquinho já chega, para explicar pra gente como que a sua empresa pode nutrir e desenvolver lideranças que vão garantir a perenidade do seu negócio. Ele vai ser um dos palestrantes do HSM+, que vai acontecer em novembro, nos dias 6 e 7. Já anota aí na sua agenda. E a gente também vai estar por lá com Café com ADM, numa estrutura que é a nossa cara. Eu não vou dizer aqui o que é, só vou aqui fazer um sinal aí para quem já acompanha a gente aqui. Como é que vai ser o nosso estúdio do Café com ADM na HSM+, que está completando 25 anos. Então vai ser uma edição super especial, você não pode perder. Já entra em hsmmais.com.br para conferir toda a programação e garantir também a sua participação. Muito bem, e se você tem dificuldade em contratar pessoas com visão e alto padrão de excelência, esse episódio de hoje é para você. Daqui a pouquinho, Luiz Wabo Júnior, o famoso Wabo, chega por aqui. Fica ligado. Escalar negócios é um desafio que requer não só as habilidades e conhecimentos certos, mas também parceiros que garantem o funcionamento de suas operações diante de desafios e imprevistos. A Yellow, um dos maiores grupos seguradores do país, é a parceira ideal para o seu negócio. A empresa conta com um portfólio completo de soluções empresariais para proteção de frotas, equipamentos, transporte de cargas, risco de engenharia, responsabilidade civil, pessoas e imóveis. Dessa forma, o caixa de sua empresa fica menos exposto a riscos e você pode se concentrar no desenvolvimento do seu negócio. Além do seguro empresarial, a Yellow dispõe de seguros para automóveis, residências e de vida, compondo um portfólio integrado para diferentes necessidades. Para conhecer as opções e escolher a mais adequada à sua empresa, acesse o site da Yellow ou entre em contato com seu corretor. O link está na descrição do programa. Muitos e-commerces fecham não por falta de vendas, mas por erros básicos. Entre os mais comuns estão falhar na precificação, descuidar da experiência do cliente, negligenciar o marketing, oferecer atendimento ruim e o mais grave, ignorar a logística. Fretes caros, atrasos e falta de rastreamento afastam clientes e geram reclamações. Pequenos lojistas sem contratos competitivos acabam pagando mais caro e perdem espaço para grandes players. O Melhor Envio resolve esse problema. A plataforma conecta lojistas às principais transportadoras, garante economia e centraliza rastreamentos em um só painel. Além disso, oferece logística reversa e elimina burocracias. Com uma logística bem estruturada, sua loja evita armadilhas que quebram negócios e transforma o frete em diferencial competitivo. Acesse melhorenvio.com.br e saiba como a plataforma pode ajudar o seu negócio. Luiz Wabo Júnior, o Wabo, é fundador da Wabo 23 Educação. Ele é palestrante, especialista em gestão de pessoas, liderança e habilidades pessoais. Ele é cofundador da startup Civ Group, que foi vendida para a B2W, e ex-diretor da Stone durante o seu período de hypergrowth e também do IPO lá na Nasdaq. Wabo é mentor, empreendedor Endeavor e conduz a imersão em gestão de pessoas ao lado, somente aqui, simplesmente de Bernardinho e Ricardo Basaglia. Ele é apresentador do WaboCast, palestrante TEDx e autor dos livros Falar em Público é para você e Empreender é para você. Ele também é mestre em administração pelo COPEAD da UFRJ e também da Harvard Business School. Muito bem, Wabo, cara, que honra te receber. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Grande Leandro, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Faltou um item importante da minha biografia, que é dizer que eu sou seu fã e fã do Café com ADM também. Olha, cara, agora eu vou ter que pegar esse trecho desse vídeo aqui pra fazer aqui. Vou jogar nas nossas redes aqui, viu, Wabo? Porque eu também sou teu fã e, cara, fazia horas que eu queria tomar esse café aqui com você. E vai ser legal também que a gente vai estar junto lá no HSM+, então a gente vai poder tomar um café ao vivo.
e, enfim, estender o nosso bate-papo de hoje aqui, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E aí, Vabo, cara, você é uma lenda aí no mercado, você é super respeitado, todo mundo que fala de você, assim, sempre fala com uma admiração muito grande. E aí eu queria que você contasse, assim, né, um pouquinho da sua trajetória pra gente entender essa admiração do público por você e por que você se interessou por liderança e gestão de pessoas. Eu agradeço sua gentileza. Você falou palavras como especialista, famoso e lenda. E eu não me vejo assim. Eu me vejo como sendo um aprendiz e um curioso. Então, obrigado pela gentileza aí, por essas palavras, porque, sem dúvida, esse é o grande desafio. É o desafio da gente se manter sempre aberto para aprender. Então, eu comecei minha trajetória empreendendo um negócio de tecnologia, startup, Civ Group, como você comentou. Nasceu na incubadora da PUC do Rio, e aí a gente passou por todo aquele desafio que os empreendedores passam, né? Como é que é empreender no Brasil, né? Aquela coisa boa, aquela divertido. E aí, depois de um tempo, a gente acabou passando por vários momentos. Então, o Vale da Morte do empreendedorismo, quase acaba o dinheiro, e vários desafios muito interessantes em todas as frentes. E aí, junto com o meu sócio, junto com um time de 300 pessoas, nós vendemos esse negócio para o nosso principal cliente, que era a Lojas Americanas, né? O braço digital, que é a B2W, e fomos para todo mundo lá para dentro, né? Um pouquinho antes aí dessa confusão toda que teve, eu lamento profundamente ter tido toda... Ainda está, né, nesse processo de confusão, de fraude e tudo mais. A gente não viveu isso diretamente, a gente estava lá alguns anos antes, e eu fiquei 2 anos depois da venda da empresa, e foi quando o pessoal da Stone, que tinham sido nossos investidores, né, os criadores da Stone, investiram na gente, e eles, então, me convidaram para voltar para o grupo. Então, nesse momento em que estava em crescimento acelerado, exponencial, abrindo capital na Nasdaq, então foi uma outra experiência muito interessante, também porque eu saí da área de negócio, sempre fui generalista negócio e fui para tocar a área de pessoas da Stone. Então, foi bem interessante essa oportunidade. Só que, em paralelo a tudo isso, eu sempre tive em sala de aula. Então, foco total no negócio, mais aquele 100%, 110%, aqueles 10% a mais. Estava na PUC do Rio, depois mudei para São Paulo, dei aula no INSPER, depois dei aula na Link também, que é a primeira faculdade brasileira voltada a formar empreendedores. Entrei para a Endeavor, fiz o curso de Harvard, escrevi os livros e atualmente, então, me dedico à sala de aula, que é onde eu considero que é o meu lugar de potência. Eu me realizo como ser humano quando eu estou em sala de aula, essa oportunidade que eu tenho de levar para o ambiente de aprendizado, de aprendizagem, né? Todos os aprendizados, todos os desafios que eu vivi empreendendo, tocando time. Não tem nada que a gente traga para a sala de aula que não seja efetivamente algo da vida real. Então, a sala de aula é uma grande simulação da vida real e também não tem nada que a gente traga que a gente mesmo, que eu mesmo não tenha vivido. Então, atualmente, essa parceria com a HSM, estamos muito felizes porque vamos participar aí do evento 25 anos do HSM+, e temos lá também a imersão junto com o Bernardinho e com o Baza, podendo levar para as pessoas essas provocações, esses aprendizados e, com isso, também aprender muito. Que bacana. Bernardinho e o Baza já passaram aqui pelo Café com a DM, então recomendo aqui a nossa audiência que procure aqui na lista agora de cabeça, não vou lembrar o número dos episódios, mas é só entrar lá no Spotify, por exemplo, aqui vou dar o REC, né? Procura ali na barra de busca, né? Bernardinho Café com a DM ou Basaglia, né? Café com a DM, que você vai encontrar aqui os episódios. Muito bem. Cara, hoje pela manhã, e até vou puxar aqui um caso recente para ilustrar aqui essa questão que eu quero te fazer. Eu fiz uma visita aqui a um amigo que tem uma indústria e esse cara ele estava se queixando que ele não estava conseguindo encontrar mais pessoas com vontade para trabalhar na indústria, com perfil para querer aprender, para querer crescer dentro da empresa e estava até me pedindo ajuda nesse sentido. E assim, cara, isso que ele falou é uma coisa que eu escuto direto no Brasil inteiro. Eu tô em João Pessoa, na Paraíba, mas eu escuto gente de São Paulo falando isso, gente do Rio Grande do Sul, enfim, com quem eu falo, essa é sempre uma dor constante assim do empreendedor brasileiro. Encontrar pessoas com talento, que têm vontade de crescer, que têm vontade de aprender e que tenha também assim, um perfil de liderança. A gente vive realmente esse apagão ou o que está acontecendo no Brasil e no mundo, Vabo, que pode explicar essa situação? Essa é uma excelente pergunta. Dá para a gente ficar uma imersão de 2 dias inteiros debatendo sobre isso, mas eu vou ser bem objetivo e dizer que a gente tem 2 possibilidades. A gente tem a possibilidade de colocar a culpa no mundo, nas mudanças, na tecnologia, na nova geração, geração Z, geração alfa, nas incertezas, na AI,
Podemos, tem essa opção, é uma escolha. Como a gente também tem a segunda opção, que é, ao invés de apontar o dedo para fora, apontar o dedo para mim, para dentro, para o próprio gestor, para o próprio empreendedor, para o próprio líder. Então essa é uma escolha que eu faço, porque a gente pode passar aqui dissecando as mudanças do planeta, o que está acontecendo, mudanças sociais, climáticas e econômicas, políticas e geracionais. E tudo isso vai trazer realmente um recorte que vai nos apontar para um cenário que o mundo mudou, que há 20 anos era uma forma de liderar, há 50 anos era outra forma de liderar, daqui a 30 anos vai ser outra forma de liderar. Ou a provocação que eu faço para meus alunos, para meus clientes, é a seguinte: no meu time também eu faço essa provocação. O que está sob o seu controle? É mudar o mundo, desacelerar o mundo, fazer com que as pessoas tenham a vontade, o talento, que queiram crescer? Ou está sob sua gestão perceber o que você pode melhorar como líder, o que você pode melhorar como gestor? Porque no final do dia, quando eu pergunto para os empreendedores qual é o maior gargalo da sua empresa, é uma pergunta capciosa, porque normalmente a tendência nossa é dizer: nosso gargalo está no processo tal, está no sistema tal, está nas pessoas, está no treinamento, está no mercado, está no dólar que subiu, no governo, que é isso, que é aquilo, que o Trump, que o Lula, que o Bolsonaro. Essa é a nossa tendência, né, de verificar, e mesmo não só para coisas externas, mas internas mesmo, o processo, o sistema e tal. E aí eu digo, alguns já estão um pouco mais atentos, eu digo que na realidade o maior gargalo da sua empresa é você. É você. Por quê? Esse empreendedor, minha resposta objetiva para esse empreendedor, ou esse líder que quer encontrar mais pessoas com talento, com vontade, que tem o perfil, é perceber o que está sendo feito do ponto de vista da própria cultura da empresa, dos rituais, das rotinas, da preparação do time. Será que ele está esperando pessoas exatamente iguais àquelas que estão na expectativa dele? Será que ele está buscando pessoas exatamente iguais a ele ou a ela, né? Ou ele está tirando a lente, o filtro, o óculos de si mesmo e está colocando a lente no outro? Porque é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil reclamar que o mundo está assim, está assado, que a geração está assim, está assado. Mas o difícil é você verificar o seguinte: eu estou mudando o que eu tenho que mudar, adaptando o que eu tenho que adaptar, mantendo o que eu tenho que manter. Porque o exemplo do Bernardinho que você falou. O Bernardinho, ele assumiu a seleção brasileira em 2001, masculina, né? De vôlei em 2001. Geração lá de 2001, 2003, 2004, ouro olímpico. E ele voltou para a seleção agora, 2025. Será que a forma que o Bernardinho toca esse time, treina esse time, é a mesma forma de 2004 para 2025? Os princípios são os mesmos, mas a forma como esses princípios se manifestam são diferentes. Então, antes de querer dizer sobre o mundo, sobre o talento, sobre a geração, que a gente pode conversar também, vai ser um prazer. Eu quero perguntar para esse líder o que você está fazendo para você se adaptar a esse talento, a essa geração, a essa realidade que você tem na sua frente. Sensacional! E a gente já começa aqui com uma bela paulada na cara aqui, necessária para vários líderes brasileiros. Vou passar aqui para o meu amigo aqui esse recado. Mas é verdade, porque uma das funções, o líder maior da empresa é o cara ali que fundou, que está à frente, o CEO, enfim, seja como que a gente denomine, né, essa pessoa. Mas a gente sabe que a função maior de todo líder não é simplesmente liderar as pessoas daquela organização, mas também formar novos líderes, né? E essa é uma função que não pode, enfim, o cara não pode terceirizar, não pode delegar, ele tem que formar novas lideranças dentro da empresa, né, Vabo? E acho que isso aí também é uma das saídas aí para esse cenário, né? Sem dúvida. Para mim, a frase é: a missão número 1 do líder é não só formar as melhores pessoas, mas formar pessoas que sejam, formar novos líderes, né, como você comentou, mas que sejam melhores do que si mesmo, né? Então, a missão número 1 é formar pessoas, formar outros líderes melhores do que si mesmo. E se essa pessoa que está nos assistindo agora entende isso, entendeu a essência da liderança, que é sempre sobre o outro, que é o oposto daquele pensamento do tipo: não vou nem sair de férias, porque vai que ocupa o meu lugar. Não vou passar informação aqui para as pessoas novas que chegaram, porque eu tenho que centralizar aqui, porque se eu for sair de férias, tomara que caia o resultado aqui para eu poder ver quanto eu sou importante. Ou seja, o foco está em si, está no seu próprio ego, está na sua própria ótica. Quando na realidade é o oposto. O oposto, o papel do líder, é exatamente
Como é que você vai crescer na vida? Como é que você vai ser promovido, receber novos desafios, se você está deixando um buraco onde você estava? Então só pode existir sucessão, seja de um líder iniciante, de um líder pleno, sênior, ou do mais sênior da empresa, que é o fundador, o CEO, que vai para o conselho eventualmente. Só pode haver sucessão, só pode haver promoção se houver sucessão, né? Ou seja, só pode crescer se eu preparei alguém que vai ocupar aquele lugar que eu estava atuando de forma que seja melhor até do que eu fazia. Aí sim nós estamos deixando um legado, aí sim nós estamos pensando na longevidade, no futuro da organização. Então o papel do líder é muito mais do que só tocar o dia a dia, de só colocar a mão na massa. O papel do líder é de deixar esse legado, um papel do líder de construir esse time, e por isso que eu não gosto daquela frase que é: seja o líder que você gostaria de ter tido. Já ouviu essa frase? Já Seja o líder que você gostaria de ter tido. Porque a régua, a ótica está em mim. Então, se eu tive um líder bom, eu vou replicar. Se eu tive um líder ruim, eu vou fazer diferente. Não, eu vou ser o líder que o meu time precisa que eu seja. Se esse meu time precisa agora que eu dê uma bronca, eu vou dar uma bronca. Se é para acolher, eu vou acolher. Então, o contexto, as pessoas, a situação é que vão determinar a forma e a ferramenta que eu devo agir. E essa, na minha visão, é uma das maneiras da gente se adaptar ao mundo moderno. É não esperar que o mundo se adapte a mim. É eu entendendo o contexto e descendo do pedestal e junto com a minha equipe pensando nessa longevidade, em construir uma cultura, que é a base da sustentabilidade da organização, que seja para o longo prazo. E não voo de galinha, né? Eu vou e cresço, faço isso, mas eu garanto essa sustentação para o longo prazo. Esse é o nosso objetivo. Inclusive, é isso que a gente vai falar no HSM+, aprofundar isso. É isso que a gente aprofunda em 2 dias de imersão com o Bernardinho e com o Baza. Então, o Bernardinho, novamente o exemplo dele, ele pegou a seleção brasileira em 6º lugar, em 2 anos ficou em 1º lugar, e o Brasil só deixou de ser 1º lugar 17 anos depois, quando o Bernardinho nem estava mais lá. Então, o que é mais difícil, né? Você chegar lá ou se manter lá? É mais difícil chegar do 6º para o 1º lugar ou se manter em 1º lugar por 17 anos? Então, reflexões. Muito bem, que legal. Olha, está imperdível, né? Como é que vai ser lá no HSM+? Eu queria aproveitar que você falou, só para você explicar para a gente aqui um pouquinho da dinâmica, né? Que você vai ter esse encontro, né? Com o Bernardinho, com o Basalha. Conta aí como é que vai ser. Bom, a gente vai fazer uma degustação do como é esses 2 dias que a gente passa, 2 dias imersos, mergulhados, intensos da nossa imersão. A gente vai fazer uma degustação num painel lá na HSM+. Então, o Bernardinho já dispensa apresentações, já falamos dele aqui. E o Baza, por exemplo, ele é o CEO da Michael Page, né? Então, é a maior empresa de headhunting do mundo. Ele é o CEO aqui no Brasil. E o time dele entrevista quase 100 mil pessoas por ano. Então, imagina a quantidade de dados e informações sobre seres humanos. Então, tem o episódio dele aqui já também, no Café com a ADM. Mas essa ideia é pegar esses recortes e fazer essas provocações para tentar trazer conceitos, tentar trazer ferramentas, basicamente ampliar a consciência e competência de quem estará conosco lá no evento e plantar essas sementes, né, daquilo que a gente acredita que é a liderança do futuro e o futuro da liderança. Fantástico. E falando em liderança, a gente tem uma audiência aqui no Café com a ADM que ela é bastante eclética, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande audiência de empreendedores, a gente tem também uma grande audiência formada por profissionais que estão desenvolvendo sua carreira, estão se desenvolvendo também. Você acha que a liderança ela deve ser um tema, uma habilidade que deve ser aprendida por todo e qualquer profissional? Não tenho dúvida disso, porque muitas vezes a gente acaba utilizando o termo liderança e a gente confunde liderança com gestão de pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em especial, por exemplo, a pessoa na empresa é coordenador, é gerente, é diretor, é presidente da empresa. Beleza, esse é o cargo de gestão que a pessoa tem. Mas nem todo líder é gestor e nem todo gestor é líder. É claro que seria bom que todos os gestores fossem bons líderes, sem dúvida. Mas a distinção aqui é para dizer que gestão de pessoas é uma habilidade técnica, enquanto que liderança é uma habilidade pessoal, uma habilidade comportamental. Então, do inglês, né? Hard skill e soft skills. Né? Só que aí tem um parênteses que eu gostaria de fazer, que a literatura e o mercado conhece como soft skills. Né? Mas a gente tem uma crítica, a gente não gosta muito desse termo soft skills,
Porque as soft skills de soft não tem nada. Vê se você concorda comigo, Com Leandro. certeza. Porque as hard skills, a base é a razão, é o lado cognitivo, racional. Enquanto que a base das soft skills é a emoção. É soft, é macio, suave, tranquilo, lidar com a emoção? Nem um pouco, né, cara? Pois é. Então, inclusive, acho que é a parte mais difícil do trabalho é exatamente esse, né? Perfeito. Então, por isso que a gente prefere chamar de people skills. Então, os profissionais que estão nos assistindo aqui, mesmo que ainda não tenham, ou mesmo que nunca venham a ter porque não querem, não é vocação, seguir pelo caminho da gestão, o cargo de tocar time, de coordenar, gerenciar, dirigir alguma equipe, não tem problema. Porque todas as profissões precisam de people skills, de habilidades pessoais. Pode ser a pessoa ultra técnica da engenharia, da medicina, do direito. Todo mundo precisa desenvolver essas habilidades. Por exemplo, autoconhecimento, trabalho em equipe, inteligência emocional, disciplina, resiliência, criatividade, empatia, oratória, escutatória, né, que é o falar e o ouvir, influência, liderar também é influenciar, é dar o exemplo. Então, todas elas têm a ver com qualquer profissão, porém, infelizmente, nosso sistema educacional estava mais focado em ensinar a gente a mitocôndria, a fórmula de Bhaskara e as 5 fases da mitose, do que ensinar como gerenciar suas emoções, a como seu cérebro funciona, como eu gerencio melhor meu dinheiro, como eu falo em público e por aí vai. Cara, não sei aí no podcast você precisou usar a fórmula de Bhaskara, Leandro. Precisou? Não, ainda não, cara. E olha, vou te dizer uma coisa. Tenho filhos na escola, adolescentes já. Mudou pouca coisa, cara. Tem algumas preocupações em inserir, assim, o desenvolvimento dessas habilidades, eu percebo isso, né? Mas, no geral, assim, não é culpa da escola, porque a escola tem que obedecer todo um programa que vem do MEC, enfim, né? Mas, assim, infelizmente, a gente continua na mesma batida, aprendendo as mesmas coisas, né? De 30, 40 anos atrás. Eles estão em qual série? Eles estão... Um já está no 2º ano do ensino médio e o outro vai entrar no 1º ano do ensino médio, agora no próximo ano. Boa. Realmente daria também um outro podcast inteiro sobre a questão educacional. O que a gente vê é que no ensino, na educação infantil, eu estou com filhos agora também, 2 filhos na idade de educação infantil. Beleza, dá para desenvolver people skills ali. No Fundamental 1, até 10 anos, já começa a ficar meio complicado. E aí o problema começa mesmo no Fundamental 2 e no ensino médio, que aí vem a tragédia, que é focar numa prova, no Enem, no vestibular, e ultra aprofundamento técnico e pouquíssima desenvolvimento de habilidades comportamentais e socioemocionais. Na verdade, eles acentuam ainda mais os problemas emocionais durante essa fase, né? A gente já começa a se estressar aí, né? Exatamente. Muito bem. Vabo, por que as empresas elas precisam de líderes não só na camada estratégica da empresa, o C-Level, mas também nas camadas táticas e gerenciais, onde ficam em contato diretamente com o nível operacional? Tem uma pesquisa do Google que é muito boa para responder essa pergunta, que o Google pensou o seguinte: olha, eu sou o Google. Se eu sou o Google, eu tenho virtualmente dinheiro infinito. O que isso quer dizer? É que eu posso contratar as melhores mentes do planeta, de qualquer lugar, de onde estiver, e trazer a peso de ouro para trabalhar comigo. Então, se eu sou o Google, tenho dinheiro virtualmente infinito e posso contratar as melhores mentes, são pessoas hiper inteligentes. Para que eu preciso de liderança? Né? Para que eu preciso de gestor? Basta que eu coloque todo mundo aqui no time, dá uma diretriz aqui, a galera vai mandar brasa e pronto. Né? E aí a conclusão, gastou milhões de dólares na pesquisa do Google para chegar à conclusão que não é bem assim. Não é suficiente você ter o melhor engenheiro do MIT, ter o melhor administrador de Harvard ou o melhor designer de Stanford, e que se não tiver alguém para fazer o processo de gestão e de liderança, o time vai bater cabeça. Não precisava ter gasto $1 milhão para isso. Né? Basta você ver o exemplo do esporte aí, pega o futebol. Quantos times que quem está assistindo a gente já consegue lembrar que no papel era o melhor time. Tinha os melhores jogadores galácticos. Mas na prática, os egos falaram mais alto, o time não conseguiu jogar bem, e aquele outro time que não tinha tantas estrelas assim, mas se fechou como time, como equipe, venceu muito mais campeonatos. Né? Tem vários exemplos na história do esporte nesse sentido. Então, por isso que nas organizações, no mundo corporativo, não é diferente. Não adianta você só ter desenvolvimento de habilidades e gestão nas camadas de alta liderança. É fundamental também
que isso seja estimulado e desenvolvido desde sempre, para que então os times possam ter clareza. Até uma pesquisa que saiu esse ano, a Michael Page, a empresa do Basel, fez essa pesquisa. Qual o principal problema do mundo corporativo em 2025? Aí o pessoal achou que era AI, como é que vai ser aí as tendências, as incertezas, tudo isso, claro. Toda vez que fala futuro, incerteza, o pessoal vem o medo junto. Mas o principal problema do mundo corporativo, de acordo com a pesquisa super fresca que saiu da Michael Page agora, é a falta de clareza, a falta de alinhamento de expectativas e alinhamento de incentivos. Clareza é a palavra principal. Eu estou para ir numa empresa que eu pergunte para os líderes assim, pessoal, o que vocês acham da comunicação aqui na empresa? Não só os líderes, como o time em geral. A comunicação que flui bem, o pessoal está super bem informado de tudo que acontece. Se você conhecer, Leandro, você me avisa, tá? Porque eu não conheço. Isso é verdade, cara. E assim, até fazendo aqui um meia-culpa, esses dias aqui o pessoal aqui do escritório estava reclamando diretamente comigo, dizendo que a gente estava fazendo muitos projetos e tal, e que a turma não ficava sabendo, não ficava por dentro. Então, assim, a gente trabalha num ambiente que é total open space, então, assim, escutam falando com um, com o outro e tal, tá nascendo isso, tá nascendo aquilo, mas eu não estava compartilhando com ninguém o que a gente estava fazendo, e fica aquela coisa, tá? O que é, para onde a gente vai, o que está acontecendo, vai ter isso de novo e tal. Então, assim, isso que você falou é muito real, e aqui eu tô falando também que passamos pelo mesmo problema aqui dentro de casa. Aqui. Não tem jeito. Se alguém conhecer uma empresa que fala, nossa, aqui a comunicação tá perfeita, vai ser difícil, porque 99% dos problemas da humanidade, a origem, quando você faz lá os 6 porquês, 10 porquês, porque provavelmente a raiz mãe vai ser a comunicação, né? Desde o problema aqui com o vizinho do síndico aqui do prédio, até as guerras, a Rússia, da Ucrânia, etc. Tal, tem um componente de comunicação ali que explica bastante a dificuldade. O outro, talvez, a outra raiz forte também é o egoísmo, né? Mas aí é uma discussão também para outro podcast. Eu vi que dá Olha, eu já vi que a gente vai ter mais encontros aqui, Vabo. Muito comunicação bem. E egoísmo é a raiz de 99,9% dos problemas da humanidade. Boa, concordo. E, bom, me diz uma coisa, cara, a gente veio de uma geração, eu acho que, não, você é mais novo que eu, mas, enfim, mas a gente passou por isso, né, as nossas gerações, que era essa cultura de se falar em vestir a camisa da empresa, isso era uma coisa muito forte no passado, e aí eu estou falando de anos 80, anos 90, até nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, isso ainda era uma coisa muito enraizada dentro das empresas, se valorizava muito, né, esse discurso. E aí o que a gente observa aí, tem todas essas mudanças geracionais, mudança de cultura e tudo mais, que isso vem diminuindo cada vez mais nas empresas. Eu não quero me remeter aqui à nossa primeira questão, né, que você falou, bom, isso aí o gestor tem que olhar para si, enfim, que eu concordo, né, que é o papel do gestor fomentar essa cultura e ver onde é que as coisas estão se desalinhando. Mas existe também uma mudança no formato de contratação das pessoas, né? No formato de contrato de trabalho. Então, assim, hoje em dia é muito comum, por exemplo, né, você contratar alguém no formato de PJ, né, uma contratação de PJ. E aí, cara, o que eu observo assim, que muitas vezes assim, a gente observa aquela relação entre patrão e empregado, parece mais uma relação de cliente e fornecedor. E você acha que isso explica parte desse quadro que a gente vive hoje, que é mais difícil de se encontrar alguém que realmente veste ali a camisa da empresa? Olha, Leandro, eu só pareço jovem, tá? Mas eu não sou tão jovem assim. Não, ó, cara, você então tá bem aí na fita. Ou botou um filtro aqui na tela aqui, né? É que hoje eu caprichei aqui no penteado pra vir falar com você, até reluzindo aqui, ó, a luz tá batendo aqui na careca, não tem jeito. O que eu vejo é que é fácil novamente, porque no final das contas vou dar uma aprofundada no que eu falei na primeira pergunta, é porque se a gente fizer o comparativo em relação às gerações anteriores, do vestir a camisa, do mundo, que o pessoal ficava 30 anos trabalhando e tal, vai ser sempre injusto. Vai ser sempre diferente a gente considerar que a geração anterior e a geração nova, ela não são melhores nem piores. Elas são apenas diferentes. Tem um estudo arqueológico que eu achei muito interessante. É um estudo que escavaram um vaso da antiga Babilônia, e nesse vaso
eles interpretaram lá, não sei se é hieróglifos ou a linguagem da época, estava escrito no vaso, e era uma crítica às novas gerações. Estava escrito assim: essa nova geração, no vaso, no negócio arqueológico, essas novas gerações, essas novas pessoas não respeitam mais velhos, essa nova geração não levanta quando os mais velhos entram e respondem, etc, etc, etc. Aí foram fazer a datação do carbono desse vaso, tinha 4.000 anos antes de Cristo. Nossa. Então, você repara, não é de hoje, né? Que o pessoal reclama da diferença das novas gerações. A nova geração é sempre mimimi em relação à geração anterior. A nova geração é mimimi da nossa geração, nós somos a geração mimimi dos nossos pais, da nossa avós e por aí vai. Então, como eu falei, podemos fazer aqui todo o debate sobre esse sistema, mas talvez seja mais produtivo se a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: existem seres humanos que se alinham à cultura da sua empresa. Existem pessoas que vão vestir a camisa, vão se comprometer e vão trabalhar com você por 30 anos, independente da geração ABC, XYZ ou qualquer sopa de letrinha. A questão é que não vai ser da mesma forma que você fazia antigamente para atrair, engajar, desenvolver e inspirar essas pessoas. Vai requerer que você aprenda uma nova forma de fazer isso. E isso é o grande desafio, porque o meu papel é muito mais simples. Eu chego aqui, espero que todo mundo se adapte a mim, eu vou repetir todos os padrões que eu fui ensinado. Então, por exemplo, todos nós aqui, eu desafio também alguém que não tenha tido um processo educacional na escola com aula expositiva, em que a gente tinha que ir lá ficar assistindo passivamente, o professor falava, um monte de teoria. Todos nós, né, tivemos isso. Sim. Para eu dar aula hoje, eu não posso mais dar essa mesma aula expositiva, teórica, que os alunos assistem passivamente. E o professor bota na lousa para o aluno repetir na prova, e o que está na lousa é o que estava no livro. Esse tipo de aula não funciona mais. Vai dar 1 minuto e meio e vou perder a minha plateia. Eu precisei me recapacitar como professor para poder dar uma aula diferente, e uma aula diferente do padrão que eu tive. O mesmo paralelo é para a liderança. Essa nova geração tem vontade, tem motivação, tem interesse. Eu sou um entusiasta dessa nova geração porque eu tenho um recorte que eu tenho contato, que são meus alunos de graduação, são pessoas que eu conheço que são estagiários de alta potência e alta performance, alto potencial. Essas pessoas não se encaixam nesses estudos que saem metendo pau na geração, que é isso, que é aquilo. E, de novo, está fora do meu controle se a pessoa vai ser assim assado. O que está na minha gestão é o seguinte: eu preciso liderar, são as únicas pessoas que eu tenho no meu time. Como que eu consigo extrair o melhor desse ser humano que está aqui na minha frente? Se eu tratar ele pelo estereótipo, porque todo mundo da sua geração é assim, todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, todos os brancos são assim, todos os negros são assim, todos os nordestinos são assim, todos os sulistas são assim, eu vou só pegar um estereótipo e vai me desconectar com essa pessoa. O meu papel é como eu me conecto com essa pessoa que está aqui na minha frente e dela eu extraio a melhor versão. Para mim isso é muito mais produtivo, uma mentalidade, uma forma de pensar muito mais interessante do que a gente dizer, puxa, realmente tá difícil mesmo, hein? A geração agora tá complicada e tal, não sei o quê. Aí eu vou lá, vou falar para você uma conclusão. Nós estamos indo agora para a nossa 22ª turma da nossa imersão com o Bernardinho e com o Baza. Fora todos os outros contatos que a gente tem com as empresas no Incompre, né? Palestra, treinamento, por aí vai. Sabe qual é uma das principais conclusões, depois de 22 turmas, com o público de liderança sênior? Então é gerente sênior, diretor, CEO, fundador de empresa. A principal conclusão que a gente chegou depois de 22 turmas é: não há garantia que a pessoa está numa posição sênior de liderança, vice-presidente da empresa. Não há garantia que esse vice-presidente sabe fazer os processos fundamentais da liderança. Sabe fazer o básico. Senta aqui, você é VP comercial da empresa tal, você é diretor de operações da empresa multinacional. Senta aqui, ó. Deixa eu ver você entrevistando. Deixa eu ver você dando feedback. Deixa eu ver você tendo uma conversa difícil. Deixa eu ver você demitindo. Não há garantia. Aliás, é o contrário. A maior parte não sabe. E aí essa pessoa quer criticar a nova geração, entendeu? Claro, pô, tá tocando errado o time. Vai achar a geração é diferente de mim, que logo tá errado. Desculpa que eu me exaltei um pouquinho agora, mas é porque... Muito bom, Vabo. Cara, estamos tendo uma aula aqui, né, de liderança, de desenvolvimento de pessoas com Luiz Vabo Júnior. O cara é fera. Eu já vou deixar aqui a recomendação para você seguir o @Vabo23, é isso aí?
É isso mesmo. Isso aí, para acompanhar os conteúdos dele, gruda nele que vale muito a pena. Ô Vabo, eu queria saber agora de você o seguinte, cara. A gente tem duas possibilidades, né? E nenhuma exclui, né, a outra. Uma é desenvolver líderes internamente e outra é contratar líderes prontos no mercado. E eu queria que você comentasse assim, qual que é a vantagem. Quer dizer, desvantagem não existe, né? Mas vamos lá. Quais são as vantagens, né, de fazer uma coisa, fazer a outra e quais são os impactos, né, que isso tem, não só nas planilhas, mas também na cultura das organizações? Essa é uma ótima pergunta. Isso me remete a um aprendizado que eu tive, quando eu tive esse aprendizado, uma chave virou na minha cabeça. Essa chave abriu algumas portas e isso me fez lidar de forma diferente com muitos erros que eu estava tendo na época que eu estava sentado nessa cadeira, principalmente ali de liderança média, quando eu estava nas organizações. Então, a chave foi a seguinte: existem situações no nosso dia a dia como gestores que são problemas. E quando a gente tem um problema, nós estamos pagos para resolver problema, certo? Se não tivesse problema, não estaria aqui. Então, tem essa situação, é problema. Eu identifiquei um problema, eu vou lá e vou resolver o problema. Às vezes eu não sei qual é o problema, às vezes eu não sei qual é a solução. Eu vou correr atrás, vou caracterizar melhor o problema, achar a solução e, puf, resolvo. Porém, existe um outro tipo de situação que vai aparecer e já aparece e vai cada vez mais aparecer, dada a característica do mundo que a gente vive, que não são problemas. E que se eu tiver que lidar com essas situações que não são problemas, com as mesmas ferramentas de resolução de problemas, vai dar ruim, não vou conseguir resolver. Então, se não é um problema, é um dilema. É um dilema. E toda hora vai aparecer dilema. E dilema não tem solução. Deixa eu resolver esse dilema. Já era, vai com a mentalidade errada. Quer ver o dilema clássico da liderança? Eu devo entregar resultado ou eu devo ter o comportamento alinhado à cultura? É um ou é outro? Eu vou entregar resultado, mas eu deixo um rastro de sangue no caminho, né? A qualquer custo eu entrego o resultado, ferindo os valores da empresa. Ou eu prefiro seguir o processo, seguir os valores, ter o comportamento desejado, mas não bati a meta, né? Então, esse é um dilema clássico, né? E todos os demais dilemas vão derivar desse. Então, o que você me apresentou agora, então a resposta não é nenhum nem outro, é os dois, né? É resultado no comportamento adequado. O que você me trouxe agora é um dilema. Eu prefiro priorizar o desenvolvimento interno ou eu prefiro trazer pessoas de fora? Eu até posso ter uma preferência, mas dependendo do contexto, da situação, do momento da empresa, do tempo que eu tenho, eu vou precisar optar com um e com o outro. Não vai ter resposta certa. O que vai ter é a minha decisão como líder e eu vou administrar as desvantagens de cada cenário. Então, se eu só desenvolvo pessoas de dentro, isso é muito, muito bom. Mas eu conheço muitas empresas que ficam muito viciadas só achando que tem a verdade universal. Cria uma cultura forte, que no começo é de alta performance, mas depois continua uma cultura forte, mas vira de baixa performance. Porque todo mundo que entra tem muito anticorpo. As pessoas são expulsas ali e no final não se oxigena com aquilo que está vindo do mercado de boas práticas de benchmark. Por outro lado, se só traz pessoas de fora, você não dá espaço para a pessoa de dentro crescer, evoluir, ter uma perspectiva de carreira, querer ficar com você, e aí você reclama que a nova geração não quer ficar. Claro, você não deu espaço para a pessoa ser desenvolvida, crescer, evoluir, ser esticada para ocupar aquele papel. Então, na realidade, como é um dilema, o ideal é a gente ter um híbrido ali. É a gente conseguir equilibrar esses dois elementos. Vai ter a hora que eu vou mais esticar as pessoas de dentro, vai ter hora que eu vou precisar trazer, estou com o tempo apertado, preciso trazer a competência de fora, não tem ainda dentro de casa, e essa competência de fora precisa estar alinhada com a cultura para trazer quem está dentro nesse processo. Tem uma charge muito boa, que é a charge do CEO conversando com o CFO, o diretor financeiro e o presidente. O diretor financeiro fala assim, nossa, nós vamos investir muito em treinamento, né? Vamos investir muito em desenvolvimento. Pô, mas o que vai acontecer se essas pessoas, a gente investiu essa caminhão de dinheiro e as pessoas depois saíram da empresa, né? Aí o presidente da empresa responde, tá, mas e se a gente não investir, não treinar as pessoas e elas ficarem? Então, é mais um dilema, né? Porque se eu invisto, desenvolvo e as pessoas podem sair, mas também se eu não desenvolvo e as pessoas ficam,
É pior. E agora? Muito bem. Vabo, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, qual que é o seu olhar sobre o futuro, né? Tendências, né? Tanto em gestão de pessoas, liderança, para os próximos anos. A gente não chegou aqui a falar sobre impactos de IA, essa coisa toda, né? Que, enfim, é um tema que está muito, né? Do momento, né? Essa preocupação com o impacto na mudança mais uma mudança, né, no mundo dos negócios. Aí eu queria que você comentasse como é que você enxerga esse futuro. Ótimo. A cada evento que eu vou agora, a cada 10 painéis, 11 tem o tema AI no título. Parece que aumenta o interesse da galera. Então, esse podcast hoje aqui é a liderança na era da AI. O que fazer? Como navegar no mundo da AI? Aí por aí vai. Então, essa é a grande tendência. Sem dúvida alguma, a AI já está sendo e vai ser cada vez mais uma tecnologia, uma nova forma de lidar com as carreiras, com o mercado de trabalho, com as relações interpessoais e entre empresas, que vai reconfigurar, vai transformar. Mas eu sou otimista porque toda vez que a gente traz um elemento novo para a mesa, existe uma necessidade de balancear, de equilibrar. Então, a AI ela é mais uma oportunidade de se falar sobre técnica. Vai pesar muito a balança da técnica, de novo. Como na escola era matemática, física, química, biologia, geografia, depois você vai estudar administração, finanças, estratégia, marketing, é tudo habilidade técnica. Então, quando a gente pensa que outras tecnologias também disruptaram a história da humanidade, quer pegar um exemplo? O ser humano existe há 300 mil anos nesse planeta, né? O Homo sapiens sapiens há 300 mil anos aproximadamente, e só nos últimos 120 anos que tem energia elétrica. Né? Entre 100 e 150 anos tem energia elétrica no planeta. Então, 299.800 anos foi sem energia elétrica. Então, está aí uma tecnologia que disruptou a humanidade, né? Energia elétrica. Então, vamos avaliar o passado para tentar ver tendências para o futuro. Século XIX, tecnologia energia elétrica. Antes da existência da energia elétrica, qual era a tecnologia anterior? Era a lamparina. O pessoal ia lá. Os acendedores de lamparina era uma profissão maravilhosa que ia apagando e acendendo as lamparinas nas cidades. Qual que é o grande desafio? A energia elétrica veio e criou um monte de outras oportunidades, um monte de outros negócios, um monte de outras profissões. Porém, os acendedores de lamparina não se transformaram em funcionários da companhia elétrica. Assim como os trocadores de ferradura de cavalo não se transformaram em borracheiros. A tecnologia nova era o carro, substituiu a carroça. O equivalente ali do pé do cavalo, que é o pneu do carro, não virou. Então, para mim, aí está o grande desafio. O grande desafio não é a AI que vai, a técnica, automatização, disruptar modelos de negócio, isso com certeza vai. Se desbalanceou para a técnica, tem a oportunidade de rebalancear. Nunca na história da humanidade o ser humano está tendo tanta oportunidade para ser humano. Então, no final das contas, aprender, se adaptar a esse novo cenário, essa reconfiguração, nome bonito, o pessoal dá, né? Reskilling, upskilling, ou seja, você aprender competências novas, desaprender o que te trouxe até aqui. Na minha visão, essa é a grande tendência. E isso vai ser também um motivo de disrupção do modelo educacional, porque não dá mais para a gente ter o vestibular como sendo a tônica principal, porque não treina as pessoas para o ambiente de trabalho, nem para a própria vida. Então a educação vai reconfigurar, o mercado de trabalho vai se reconfigurar, porque as competências humanas vão precisar fazer frente às competências. Porque se quem trabalha como robô, vai ser substituído como robô. Mas quem trabalha como ser humano é impossível ser substituído. E aí, conectando com a primeira pergunta que você fez e concluindo a resposta, no final das contas, para esse líder aqui que está nos assistindo, esse gestor, esse líder, esse profissional, a adaptabilidade a esse novo cenário em que você coloca as people skills como sendo sua prioridade de desenvolvimento, na minha visão, essa é a maior tendência de todas e eu estou super empolgado para poder viver nesse mundo em que haverá espaço para que as pessoas possam desenvolver seu autoconhecimento, desenvolver sua inteligência emocional, desenvolver sua espiritualidade, porque a AI vai fazer o trabalho manual de todos nós.
Sensacional! Olha aí, galera, eu falei aqui que o negócio ia ser pauleira. Luiz Wabo Júnior. Cara, nota 10 aqui pro nosso episódio de hoje aqui. Eu fico muito satisfeito, cara, porque, pô, entregar pra nossa audiência, né, um conteúdo com esse nível, com essa qualidade aqui, cara, isso aí é uma sensação de missão cumprida aqui pra mim. E, Wabo, queria te agradecer aqui pela presença aqui no Café com a ADM. Vamos marcar aí pra gente se encontrar lá no HSM+. Pessoal, de novo, hsmmais.com.br. Confere toda a programação desse evento imperdível. Tá completando 25 anos. Cara, isso aí fez parte da minha formação. Acho que eu fui desde o primeiro HSM, eu estava lá presente, escutando, aprendendo. E pra mim fez uma diferença total. E você tem agora a chance também de participar desse incrível evento, cara, que marcou aqui a história de gerações e gerações de empreendedores e gestores brasileiros. Você tem a oportunidade agora de também fazer parte disso. Entra lá no hsmmais.com.br. Lá teremos Wabo, teremos Bernardinho, teremos Basaglia e uma programação, cara, impecável e imperdível. Entra lá, nós estaremos por lá. Vou de novo aqui, ó, o spoiler aqui com essa combizinha aqui. Agora já tô quase me entregando aqui. Com o Café com a ADM, beleza? Valeu demais, Wabo. Foi um prazer te receber por aqui. O prazer foi todo meu. Obrigado, Leandro, sempre muito gentil. E desejo que todos possam seguir no seu processo de descoberta e autodesenvolvimento. E a gente se encontra lá no HSM+. Perfeito, muito bem, turma. Já deixa aí o seu comentário, o que você achou do episódio de hoje. Marca o @Vabo23, marca o @Café com a ADM, marca @administradores pra gente repostar em tudo que é canto. E pra gente saber também que você curtiu esse episódio, compartilhou aí com seus amigos, porque conhecimento, cara, é uma coisa que a gente não pode ficar só pra gente. O sentido aí da era que a gente vive é compartilhar. Quanto mais a gente aprende, mais a gente deve compartilhar. Beleza? Semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!